Saudações, rapaziada! Como é que tá por aí? Eu espero que esteja tudo bem. A gente vai falar aqui rápido, um pouquinho aí, das escolas helenistas, né? Então, entre o pensamento das escolas helenistas, tem um dos que é mais interessante, mais empolgantes, que é o pensamento do epicurismo. Então, o epicurismo foi formado pelo Epicuro. Epicuro, então, era esse autor, né? Esse jovem aí que pensava, que filosofava, e né, na cidade de Atenas ele conseguiu também viver, né, nesse período conturbado, né, do Império Macedônico, lembrado do Alexandre o Grande. Então ele já tinha morrido, mas ainda existia o Império, né? E o que vai acontecer? Ele vai filosofar num lugar que é muito interessante, é uma casa muito grande que tem um jardim muito maravilhosão. Então esse jardim era também conhecido como os filósofos do jardim. Então, o epicurismo ou filósofos do jardim, que eles vão ficar nesse jardim ali, conversando, trocando a ideia e tal e coisa. E aí, ele tem uma visão diferente. A gente já falou do cinismo. O cinismo quer uma vida simples, né? Uma vida natural, sem luxo, né? A gente já comentou isso aí, como um cão. Agora, o epicurismo, ele quer uma vida com prazer, com tranquilidade, né, com prazer, com aquilo que aí vocês vão ver que a gente vai falar. Vou começar a falar aqui da ideia do hedonismo. Então, o hedonismo é essa busca pelo prazer, pela satisfação. Então, você pensar, então é uma filosofia top, eu quero ela para mim. Também quero. Mas a ideia é o seguinte, é o prazer com algumas características, tá? Então, assim, ele vai colocar que existe esse devir da natureza. O devir, que a gente já falou lá nos pré-socráticos. O devir é esse caminho natural. Então, para ele, as coisas estão seguindo nesse caminho natural. O prazer é uma necessidade também natural do corpo. Ó, você quando acorda bem de manhã cedo, você fala, estou bem, que alegria, o ar entra nos meus pulmões, né? Você não faz isso. Você acorda, né, e vai seguir a vida. Aí, se você não tá legal, aí você, não tô legal, tô cansado, tô com dor de cabeça. Então, veja, um corpo com prazer é um corpo sempre feliz, um corpo sadio, né, um corpo que tá, segundo ele, que vive bem. Um corpo que não tem prazer, então tem muitas enfermidades. Então, por isso, para eles, a busca é pelo prazer. Então, é uma filosofia que quer que a gente encontre o prazer nas coisas. Mas veja, agora que entra a parada, estava ficando legal, mas agora começa a você pensar, né, filosoficamente. Tem coisas que vão dar prazeres diferentes, né? Então, o prazer que você tem com determinada coisa, assim, uma alegria de comprar um carro, é diferente da alegria de comer uma lasanha. Então ele vai dizer, tem prazeres que são diferentes. Então, como é que se a gente for viver em busca de todos os prazeres que a gente acha que é certo, então a gente vai ter problema. Então, ele vai pensar o quê? Os prazeres têm que ser racionalizados. O prazer não pode trazer uma preocupação para a alma. Então veja, acho que eu estou entendendo. Então a ideia do prazer não é qualquer prazer, né? É um prazer que seja racionalizado. E aí ele vai colocar uma hierarquia dos prazeres. Então você vai ter 3 tipos de prazer. Prazeres que eles são naturais e são necessários. Tipo o quê? Tipo comer, tipo dormir, né? Então você comer uma comida gostosa, assim, que você gosta, sei lá, você gosta de comer macarrão com farinha, né? Não importa. Se você tem um prazer nisso, esse é um prazer natural e que você consegue ele normal e necessário, porque o seu corpo precisa de alimento, de descanso, de água, de tudo isso. Então, esse é o prazer natural necessário, ele tem que ser alcançado. Existem prazeres que são naturais, mas não são necessários. Então, veja, você precisa comer uma lasanha? Precisa. Precisa comer uma lasanha todo dia? Aí não, entendeu? Você pode comer uma lagosta, sei lá o quê. Eu falo assim porque às vezes é difícil o acesso. Então, quanto mais difícil o acesso, mais caro é e mais prazer é associado a essa figura. Aí, professor, lagosta eu não gosto. Então, assim, outra coisa, mas que seja uma coisa material, mas que você não precisa dela sempre. Então, esse prazer é natural, mas não é necessário.
Então, você pode, por exemplo, comer, sei lá, camarão. Ah, melhor, vou dar outro exemplo aqui. Você precisa de um tênis, né? Agora, você precisa daquele tênis lá, sei lá, de R$ 1.000, ou aquele tênis vai te trazer um status. Então se ele eu preciso de um tênis, tem que proteger o pé. Mas, então isso é natural. Agora, preciso de um tênis, né, caríssimo, né, de R$ 30.000 aí, esses assim? Não. Então, é essa colocação. Temos que pensar, prazeres são naturais, mas não são necessários. E prazeres que nem são naturais e nem são necessários. Aí você precisa pensar um pouco mais. Veja, às vezes a gente gosta de afirmar que está certo. Isso nos dá um certo prazer. Não dá não? Dizer assim, ó, eu estou certo. Eu não tinha razão, você não viu que tinha razão? Tive razão, né? Igual o seu Jorge. Então o que acontece? Essa ideia de você poder impor sobre o outro dá um certo prazer. Mas ele não é natural, porque essas relações não fazem parte da nossa realidade, e também não é necessário. A gente pode, não precisa disso. Então, esse prazer que você tem de dominar, de mandar, né? Então, esses prazeres, eles, na concepção do Epicuro, também são evitáveis. Esses você não precisa ter. Esses corrompem a alma, porque você vai estar sempre querendo mais. Agora, você está querendo sempre ser obedecido, né? Então, esse prazer para ele não é bom. Agora, os naturais e necessários tem que acontecer, você tem que realizar. Agora, os prazeres que são naturais e não necessários, você pode fazer de vez em quando. Você pode ter um tênis legal, de repente 2, você pode ter uma vez no mês, você comer uma comida bem legal, assim, uma bolsa bacana, que você acha, ela é cara, mas tem ter duas, dá para ter, não dá para ter 15, mas dá para ter de vez em quando. Então, que esses prazeres ele vai dizer que são contingentes, tá? E muito importante também, para finalizar agora, o pensamento dele no que se diz respeito a uma obra chamada Carta a Meneceu, que é basicamente isso aqui que eu acabei de falar, né, com alguns outros detalhes, mas que eles vão definir uma ética, um pouco das atitudes deles que vão voltar para o prazer e vão pensar na coletividade também, beleza? Então é isso. Uma paradinha aqui, dá uma relaxada, depois a gente volta e vai falar mais de alguns pontos do epicurismo por causa dessa obra aí da Carta a Meneceu. Um abração e até breve.